Oi, eu sou a professora Denise Monera Nogueira e na aula de hoje eu vou falar sobre a estrutura do DNA. Em seguida, vocês vão assistir à aula da professora Maria Amélia Menck Soares, que é minha colega de departamento, falando sobre a replicação do DNA. Antes da estrutura do DNA ter sido elucidada, estudos indicavam que o material hereditário tinha necessariamente três propriedades-chave. A sua estrutura deve assegurar a replicação fiel, uma vez que essencialmente todas as células do corpo de um organismo apresentam a mesma constituição genética. Precisa ter um conteúdo informativo também, que possibilite codificar a constelação de proteínas expressas por um organismo e, embora precise ter uma estrutura estável que possa cumprir estas duas propriedades mencionadas, o DNA também deve ser capaz de mudar em ocasiões raras, tendo em vista as alterações hereditárias, como temos abordado nas nossas aulas, cujas mudanças ou mutações possibilitam a evolução biológica. A estrutura da molécula de DNA, como vocês sabem, foi decifrada em 1953 por Watson e Crick. Esse grande feito contou com as descobertas e resultados que haviam sido obtidos desde Mendel. Para citar alguns atores importantes e mais recentes nessa história, começo por Avery MacLeod McCarthy, cujo experimento apresentei para vocês na primeira aula da disciplina. Estão lembrados? Se sim, ótimo. Se não, está na hora de rever a aula Introdução ao Estudo da Genética. Resumidamente, acreditava-se naquela época que a molécula responsável pela transmissão da informação genética devia ser composta por proteínas ou pelo ácido desoxirribonucleico, pois ambos estavam entre os constituintes mais frequentes da célula. Parecia o mais lógico que fosse constituído por proteínas, já que há uma enorme variedade delas no organismo, e o DNA, por sua vez, parecia não ser tão interessante, pois era constituído apenas por açúcar, fosfato e bases nitrogenadas. Porém, estes três pesquisadores conseguiram provar, em 1944, que o princípio da transformação bacteriana, que havia sido identificado pela primeira vez por Griffiths em 1927, era decorrente da informação genética passada pelo DNA, uma vez que, ao usar enzimas que degradavam as proteínas, o princípio transformador continuava operando, transformando as linhagens bacterianas não virulentas em virulentas. Porém, ao usar enzimas que degradavam o DNA, o princípio transformador deixava de operar. Outros pesquisadores envolvidos na elucidação da estrutura do DNA foram Maurice Wilkins, físico e cristalógrafo, diretor do laboratório do King's College, em Londres, onde a cientista Rosalind Franklin, que era sua colaboradora, também trabalhava com difração dos raios-x e obteve a famosa foto 51, primeira pista segura da estrutura do DNA, embora não seja assim tão evidente a uma simples olhada, a não ser usando alguns cálculos. Nos Estados Unidos, dois pesquisadores fizeram também grandes contribuições a essa pesquisa. Irwin Chagarth, um austríaco que emigrou para os Estados Unidos no período do nazismo, usou o método da cromatografia para separar as 4 bases que integram a molécula de DNA em vários organismos. Em resumo, Chagarth identificou que a proporção de resíduos de adenina ou de base adenina equivale aos resíduos de timina, e a quantidade de resíduos de citosina equivale aos de guanina. Seus achados refutaram a hipótese dos tetranucleotídeos de Levene, que estabelecia na época que as 4 bases existiam em igual proporção no DNA. Também nos Estados Unidos, Linus Pauling, um químico extremamente habilidoso em decifrar estruturas moleculares complexas, considerado o pai da ligação química, que foi elucidada por ele, chegou bem perto
de elucidar a questão. Foi um alívio, aliás, para Watson e Crick quando leram um artigo de Pauling, onde ele propunha um modelo que já havia sido descartado pelos dois pesquisadores no ano anterior. Pauling propôs que a molécula de DNA era tripla hélice e com as bases situadas externamente à molécula. James Watson e Francis Crick se conheceram em 1951, quando eram estudantes de pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. James Watson, um químico norte-americano, e Francis Crick, um físico inglês, elucidaram então, após 2 anos, a estrutura do DNA, ao publicar um artigo na revista Nature. Esse é o artigo de uma página que provocou uma revolução em diversos campos da ciência e ele está disponível na internet. Como substância química, o DNA é consideravelmente simples, como já foi dito. Ele contém 3 tipos de componentes químicos: um grupamento fosfato, ligado a um açúcar, por sua vez ligado a uma base nitrogenada. O açúcar no DNA é do grupo das pentoses, composto por 5 átomos de carbono. Esses átomos são designados de 1' a 5' para diferenciar dos átomos de carbono presentes nas bases nitrogenadas. O açúcar do DNA é denominado desoxirribose, uma vez que apresenta apenas um átomo de hidrogênio ligado ao carbono 2', contrariamente à ribose, uma outra pentose que apresenta um grupo hidroxila na mesma posição e é o açúcar do ácido ribonucleico, RNA. Ambos são ácidos nucleicos, uma vez que foram isolados pela primeira vez do núcleo celular. No entanto, o RNA, vocês verão nas próximas aulas, que após ser gerado no núcleo da célula eucariota, se move para o citoplasma em um momento específico da expressão gênica, enquanto o DNA permanece no núcleo. Durante a aula, falarei um pouco também a respeito da estrutura do RNA, comparando-a com o ácido desoxirribonucleico ou DNA. E por que ácido nucleico e desoxirribonucleico? Devido ao radical fosfato, que é um derivado do ácido fosfórico, que está ligado ao carbono 5' da molécula de açúcar. Podem ser incorporados até 3 radicais fosfato ao carbono 5' da molécula de açúcar. As 4 bases do DNA são adenina, timina, citosina e guanina. Vocês podem observar que temos bases com estrutura em forma de 2 anéis, adenina e guanina, e bases de um anel, timina e citosina. As bases de 2 anéis, elas são denominadas bases purina, e as de um anel, bases pirimidinas. Elas são as mesmas bases do RNA, com exceção da timina, que no RNA é substituída pela uracila. Quando temos uma base ligada a uma pentose ou ao açúcar, isso representa um nucleosídeo. Quando a esse nucleosídeo é incorporado um grupamento fosfato, forma-se então um nucleotídeo, que é a estrutura básica dos ácidos nucleicos. Vamos então ver como estes elementos estão configurados no DNA. O DNA podemos definir como uma molécula polimérica. O que quer dizer uma molécula polimérica? Um polímero é uma molécula de cadeia longa que contém inúmeras unidades individuais chamadas monômeros, unidas em série. No caso do DNA, assim como no caso do RNA, os monômeros são nucleotídeos. O DNA, então, a gente pode também definir como sendo um polinucleotídeo de cadeia dupla e o RNA um polinucleotídeo de cadeia única. O que conecta os nucleotídeos na mesma cadeia são as ligações fosfodiéster. Essa cadeia polinucleotídica que vocês estão vendo, no caso, tem 3 nucleotídeos incorporados.
Ela inicia com um nucleotídeo cujo carbono 5' da desoxirribose está ligado a um grupamento fosfato, e essa cadeia cresce nesse sentido, incorporando o próximo nucleotídeo. Aqui vocês podem ver que há um monofosfato. A forma trifosfatada é observada quando o nucleotídeo não está incorporado ao DNA. Ao ser incorporado à cadeia polinucleotídica, ele sofre um ataque nucleofílico da hidroxila ligada ao carbono 3' da pentose e, nesse caso, são perdidos 2 grupamentos fosfato, também chamados de pirofosfatos. Nesse processo é liberada água e prótons, formando a ligação fosfodiéster, que une os nucleotídeos na mesma cadeia, conectando o carbono 5' da desoxirribose do nucleotídeo que acaba de entrar e o carbono 3' do nucleotídeo, no caso, o carbono 3' no açúcar do nucleotídeo que já está presente ou incorporado à cadeia. Nesse caso aqui, nós dizemos que a polaridade dessa cadeia é 5' terminal para 3' terminal ou 5' para 3'. Já voltarei a falar da polaridade, mas antes, vejam que aqui temos o fosfato e o açúcar em sequência e as bases estão na direção oposta, ligadas ao carbono 1' do açúcar, e nesse caso é por ligações N-glicosídicas. O DNA é um polinucleotídeo de fita dupla. Aqui, como vimos anteriormente, o açúcar e o fosfato estão situados externamente à molécula e internamente temos as bases nitrogenadas. Nesse esquema, podemos ver isso em azul, representando o arcabouço de açúcar e fosfato, e internamente temos as bases nitrogenadas pareadas. Como as duas cadeias polinucleotídicas são ligadas? Por ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Elas são denominadas nitrogenadas, pois é pela presença desses nitrogênios eletronegativos que são atraídos os prótons de hidrogênio para que se formem as pontes de hidrogênio entre as bases. O pareamento é feito entre bases purinas e pirimidinas, bases de 2 anéis e bases de 1 anel. A adenina sempre pareia com timina e vice-versa, e há entre elas 2 pontes de hidrogênio, ao passo que citosina sempre pareia com guanina e vice-versa, e entre elas há 3 pontes de hidrogênio. A ligação entre as bases é complementar. Desse modo, conhecendo a sequência de uma das cadeias polinucleotídicas, é possível inferir a sequência da outra. Nós podemos imaginar aqui que é mais fácil romper a ligação entre adenina e timina do que citosina e guanina, uma vez que há 2 pontes de hidrogênio entre adenina e timina e 3 entre citosina e guanina. Isso foi comprovado experimentalmente, porque essas ligações de hidrogênio podem ser desfeitas pela temperatura e é necessária uma temperatura mais elevada para desnaturar ou desfazer as ligações de hidrogênio entre citosina e guanina. Outra característica da molécula de DNA que eu destaco aqui é que as cadeias polinucleotídicas do DNA, elas têm a polaridade, que falamos no slide anterior, oposta, ou seja, elas são antiparalelas. De que modo? Aqui tem o terminal 3' OH livre e na outra extremidade o terminal 5' ligado ao fosfato livre. Na cadeia complementar, nesse terminal nós temos justamente o carbono 5' ligado ao grupamento fosfato livre. E essa aqui, a hidroxila livre ligada ao carbono 3' do açúcar. Nós vemos aqui justamente pela molécula de açúcar que esse oxigênio está voltado justamente para essa direção.
e esse oxigênio aqui da cadeia complementar está voltado para a direção oposta. Essa foi uma importante descoberta de Watson e Crick sobre a estrutura do DNA, que decifrou como as bases estão dispostas de modo a manter os átomos de nitrogênio voltados uns para os outros, em ambas as cadeias, possibilitando a formação de pontes de hidrogênio entre elas. Por outro lado, os grupos fosfato, que têm carga negativa e que estão no arcabouço junto com a ribose, por terem essa carga negativa, tendem a se afastar. E desse modo, com essas duas forças de atração e repulsão, a estrutura é mantida estável. Outra característica da carga negativa do fosfato é que torna a molécula de DNA extremamente hidrofílica, ou seja, ela é atraída pela água e tende a se dissolver nela. Quando os dois filamentos polinucleotídicos complementares estão pareados com polaridade inversa, eles automaticamente assumem a conformação de dupla hélice, principalmente pela interação dos pares de base adenina e timina, citosina e guanina, que são estruturas achatadas e que se empilham umas sobre as outras no centro da dupla hélice. O empilhamento dá estabilidade à molécula, excluindo as moléculas de água dos espaços entre as bases, que por sua vez são hidrofóbicas, ou seja, têm aversão pela água, são repelidas pela água. Como elas constituem a informação genética importante, ficam resguardadas desse modo no interior da molécula da ação enzimática e de radicais livres. A forma estável da dupla hélice é aquela com dois tamanhos distintos de sulcos na espiral, um sulco maior e um sulco menor, também como pode ser visto aqui nessa imagem. Sulco maior, sulco menor, sulco maior, né? A maioria da associação do DNA com proteínas ocorre no sulco maior ou nos sulcos maiores, importante tanto no processo de replicação, do qual participam diversas enzimas, quanto para a expressão gênica. Um único filamento de polinucleotídeo não assume a estrutura helicoidal, como o RNA, por exemplo. A forma helicoidal, como eu já disse, depende totalmente do empilhamento das bases nos filamentos de polaridade inversa. Para terminar, o modelo da dupla hélice de DNA descrito por Watson e Crick é com um giro para a direita ou a hélice destrógira, que corresponde à forma B do DNA. Nesse modelo, a cada 10,5 pares de base, há um giro completo para a direita. É a forma predominantemente encontrada nas células. A forma A também tem o giro para a direita. Ela é mais curta e mais larga do que a forma B. Ocorre sob condições não fisiológicas em amostras de DNA desidratadas, enquanto na célula pode ser produzida por pareamento híbrido de DNA e RNA ou pelo complexo enzima-DNA. A forma Z tem giro para a esquerda, é mais estreita do que a forma B e pode ser reconhecida por proteínas específicas de ligação com o DNA Z, podendo estar envolvida na regulação da transcrição gênica. Aqui eu separei algumas perguntas sobre a aula de hoje para fixar o conteúdo. Bons estudos e assistam a seguir a aula sobre replicação do DNA.